Olá, o psiquiatra e psicanalista Mário Eduardo Costa Pereira é o nosso convidado de hoje do programa Analisa. O tema que nós vamos discutir aqui é adolescência e a série da Netflix que narra um episódio de extrema violência envolvendo um adolescente de 13 anos. Todo mundo pro chão, pro chão! Que é isso? O que vocês estão procurando? Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! Mário Eduardo é professor do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Olá, professor, bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Professor, você viu a série 2 vezes, Sim. certo? Conforme a gente havia conversado antes. Uma vez com olhar de espectador, outra vez com olhar profissional, do profissional de saúde mental. Foram experiências diferentes? Foram muito diferentes, porque, assim, eu normalmente não assisto série, na verdade não gosto, não tenho o hábito de assistir. Mas essa foi tão falada, foi tão comentada, foi tão discutida, que eu fiquei curioso. E, além de tudo, era curta. Então, tinha um fim de semana, eu resolvi assistir. E eu fui capturado pela série, porque eu que não tenho hábito, acabei assistindo praticamente os 4 episódios de uma única vez. A tal ponto eu fiquei preso, né? E foi muito, para mim foi uma experiência muito comovente, né? Uma experiência de... Ele apresenta uma situação familiar que poderia ser de qualquer um de nós, né? De uma maneira extremamente humana, né? Que não é um thriller policial, não é uma história que tem uma coisa muito maniqueísta, mas você vê algo que poderia ser da vida de qualquer um, mas ao mesmo tempo você vê a nossa própria sociedade, seus grandes problemas, suas grandes questões emergindo de uma maneira muito direta, trágica, naquela expressão cinematográfica. Essa foi a primeira vez. E a segunda, teu convite, eu reassisti com um olhar, com a mesma emoção, né, por um certo lado, mas também a gente consegue então perceber mais em detalhes, né, todas as nuances, né, de que não é apenas a idiosincrasia de uma família ou a loucura de um jovem ou de uma família disfuncional, não, aquilo coloca em questão e faz um grande debate sobre as contradições da nossa sociedade contemporânea. Professor, quem é esse adolescente da série? Ele tem um diagnóstico do ponto de vista da psiquiatria ou ele é alguém, um jovem, uma criança que vive ali uma série de condições e que acaba fazendo aquele ato, né? Como eu falei, num primeiro momento, né, a série apresenta esse menino, Jamie, quase como uma situação patológica, uma situação clínica. Mas aos poucos a gente vai vendo que o Jamie coloca expressão para nossas grandes contradições. E que nos pega porque aquele menino podia ser nosso filho, podia ser alguém que extremamente próximo e que a gente desconhece profundamente. E muito dos elementos dramáticos da série são os pais, e o pai em especial, e descobrindo aos poucos o quanto que ele não conhece do próprio filho. Então, me parece que a gente, né, ganha muito mais a discutir sobre essa perspectiva do que não está funcionando na sociedade em geral e que se expressa nessa família, do que fazer do Jamie um caso clínico. Porque a gente poderia olhar pelo outro ângulo, por exemplo, como que acontece que a família vai se surpreender com algo tão profundo, né? Uma criança, um adolescente com problemas tão devastadores, tão angustiantes, que levam a um crime, que levam a um assassinato brutal, e que quando você descobre que o filho é um estranho, ou questões fundamentais se descobre quando já é irrevogável o que aconteceu. Então, eu acho que essa construção é muito importante, né, muito interessante, porque primeiro, né, você tem um pai presente,
O que muitas vezes não acontece, né? Em famílias desestruturadas você tem um pai ausente. Ali não, o pai, né, que é a figura masculina ali é bastante presente, né? E o garoto tem aquela cara angelical, assim, e assim, o tempo inteiro você fica querendo, de alguma forma, proteger, né, aquele menino. A primeira cena, né, quando a polícia entra ali, que ele urina na roupa, né, assim, aquilo é muito chocante, porque você custa muito acreditar, né? Quer dizer, é um pouco uma metáfora disso que a gente está vivendo, né? Dos filhos ali vivendo um universo completamente paralelo ali, né? Nas redes sociais, um universo que a gente não faz parte, que a gente não conhece, né? Então, assim, eu acho que essa construção é muito interessante, né? E quem é esse desconhecido? Quem é essa criança? Quem é esse adolescente que está ali exposto nas redes sociais e que a gente não conhece? Isso mostra bem, né, essa questão do título, né, da adolescência. A adolescência com esse período meio misterioso, algo que existe na nossa cultura, não existiu sempre, né, mas que para nós é bem marcante e que tem essa transição de uma certa configuração de vida em torno de pautas intrafamiliares, infantis, enfim, e que num certo momento, inclusive pelas transformações do corpo, pelas transformações sociais, essa criança é solicitada a se situar na vida adulta e, em particular, se situar em relação à sexualidade, à diferença sexual e ao seu próprio lugar no mundo e na relação com os outros, agora fora de casa. Não é? Então, quando a polícia invade a casa e ele fica lá apavorado na cama dele, se urina todo, a gente vê que está diante de uma criança. Durante um certo tempo da história, né, final do século XIX, século XX, esses lugares, apesar de serem perturbadores, né, essa mudança que obriga aquilo que era uma criança começar a ter que se organizar, né, que menino sou eu, que menina sou eu, né, esse tipo de transição e a pauta tinha coordenadas muito claras. A gente chama coordenadas de uma hegemonia europeia, branca, patriarcal, tradicional, né, em que os papéis sexuais eram bem claros, um menino com uma série de pautas, a menina com outra série de características e critérios, né, e também possibilidades de acesso àquelas posições que seriam consideradas como dignas, respeitáveis, valorizáveis. A partir de um certo momento, nessa passagem do 19 para o 20, e principalmente depois da Segunda Guerra, essas organizações se destruíram. Aquilo que eram pautas binárias, menino veste azul, menina veste rosa, não? Isso se desfez. E se desfez num sentido, inclusive, de uma vitória da civilização. Nós podemos ter outras maneiras de existir, nós podemos ter outras formas de nos instalar no mundo. Isso merece um reconhecimento social. Nós não somos obrigados a nos instalar de uma única forma. As nossas referências tradicionais ao papel da tradição, ao papel da autoridade, ao papel do paterno, da figura paterna, das grandes autoridades, que eram representantes dessa figura patriarcal, viril, forte, branca, ocidental. Isso tudo foi desmanchado, num certo sentido, num grande progresso civilizatório. Ora, à medida que nós vamos avançando com isso, primeiro, essa ampliação do âmbito das possibilidades, do âmbito inclusive éticos, né, de que a gente pode existir de outras maneiras, ao mesmo tempo coloca em desafio, quais são as formas então de nos fazer reconhecer nesse mundo que os ideais, agora que eram sempre tão claramente marcados, o chegar lá era claramente marcado, isso se desfaz, né? Se essas pautas já não valem mais, como que pode ser? E paralelamente
a isso, nós tivemos uma reconfiguração política enorme. Se a gente pega, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, não é? No final dos anos 80. Até ali, nós tínhamos, com a Guerra Fria e também com a composição política, a ideia de que nós temos o capitalismo e um outro mundo possível. Né? Esse outro mundo possível acabou, nesse combate, desabando como o Muro de Berlim. Quer dizer, essa ideia de que nós poderíamos construir uma outra pauta política entra como uma espécie de fim da história. Né? Então, seremos capitalistas, o mundo é neoliberal e quem pode mais chora menos. Agora é muito mais claro, né, nesse ponto de vista, quais são os padrões de sucesso, quais são os padrões de realização. Então a gente tem paralelamente esse desabamento, por um lado, das pautas tradicionais e um retorno brutal. Não, a gente tem o sucesso com pautas do capitalismo. É ter acúmulo de dinheiro, acúmulo de poder. O reconhecimento é um reconhecimento que pode ser contabilizado. As minhas maneiras de mostrar, enfim, alguém digno, alguém amável nesse contexto, é tendo sucesso nisso. Então, por um lado, a gente tem essa desorganização e a gente tem também certos critérios que ficam mais explícitos. Sucesso é ter sucesso, é chegar lá. Né? Lembra quando tinha a revista Caras? Né? Você tem cara quando você é capa da Caras, quando você tem lá, né, sucesso profissional, quando você tem sucesso financeiro, aquilo te dá reconhecimento público. Então a gente vê hoje em dia essa desorganização, por um lado, das pautas identitárias, mas ao mesmo tempo continua. Né? Um homem que se realiza é o homem que chegou lá, o homem que tem sucesso, é o homem poderoso, a mulher poderosa. Então a gente teve todo o desenvolvimento do feminismo, né, que permitiu à mulher reivindicar e conquistar lugares de protagonismo social. E, ao mesmo tempo, a gente vê hoje o retorno, né, uma espécie de movimento back to the kitchen, né, de volta para a cozinha. Né, uma mulher que tem que ser boa mãe de família, que tem que esperar o seu marido, porque ele é o provedor, porque... Né, a gente vê essas pautas simultaneamente. Então, vê o grau de angústia e de confusão para um jovem que está entrando nesse mundo. Como é que eu vou me situar em algo que nem os próprios pais, nem a própria cultura consegue oferecer modelos claros? Então, isso é um problema importante, porque a falta do modelo claro, né, por um certo sentido, é libertador. Não precisa ter um modelo claro. A gente pode ter soluções que sejam mais locais, contingentes, pessoais, e uma transformação constante da sociedade que possa acolher as diferenças, que possa acolher como um enriquecimento essas novas posições. Mas, ao mesmo tempo, isso é extremamente angustiante, porque você se vê lá maciçamente, ter sucesso é ter sucesso dentro da pauta do neoliberalismo, dentro da pauta do capitalismo, dentro da pauta... Eu tenho toda a liberdade, pero no mútuo, né? Quer dizer, eu tenho toda a liberdade de ser quem eu quiser, de fazer o que eu quiser, só que, por outro lado, tem as exigências de que eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho que ter sucesso, né? Num mundo em que a gente vê uma precarização cada vez maior do trabalho, em que a gente vê cada vez mais no horizonte aonde que a tecnologia, a inteligência artificial e tudo isso vai substituir o emprego, não? Aonde que eu não vou mais ter lugar, não vou ter mais lugar onde me fazer reconhecer, não é? Por essas vias, que eram as vias tradicionais de um sucesso profissional, de uma pauta política, né? Num lugar no mundo em que eu vou agir na sociedade. Então a gente tem uma grande desorganização das pautas tradicionais, mas, ao mesmo tempo, no pano de fundo, uma exigência de sucesso, e as bases para isso, não é, elas se apresentam como bases extremamente liberais, não é, mas o que a gente vê é essa angústia de que eu não vou encontrar lugar.
Eu não vou encontrar um novo lugar. Então, esse criança, e no caso aqui, porque coloca muito em pauta, como é que acontece para os meninos, né? É como o menino se situa nesse mundo, numa transformação imensa, com uma potencialidade de novas organizações, uma liberdade maior, mas ao mesmo tempo essa angústia de não encontrar nenhum lugar de reconhecimento no mundo. Pois é, e quem não se situa acaba sendo cooptado muitas vezes, né, por estes núcleos, né, existem grupos, né, panelas em redes sociais, em plataformas, em que esses jovens acabam se sentindo reconhecidos, né? Isso também está nesse bojo? Então, essa palavra que você usou, ela é muito importante nesse debate todo, que é ser reconhecido, né? A questão do reconhecimento. Porque a questão na nossa organização cultural e social, nós nos fazemos reconhecer, em primeiro lugar, individualmente. É bem claro numa sociedade ocidental capitalista. Eu vou para o céu individualmente e eu tenho sucesso ou fracasso aqui. Em primeiro lugar, eu respondo como um indivíduo singular. Então, existir é existir dentro do mundo, me fazendo reconhecer como alguém digno de amor, digno de admiração individualmente. Ora, o reconhecimento é uma pauta dialética, tem uma tensão ali. O reconhecimento é quem é que vai mandar aqui, quem é que é o senhor, quem é que é o escravo. Não está escrito nas estrelas. Se fazer reconhecer tem uma dimensão violenta. Quem é que manda aqui nesse grupo? Quem é que é ou no caso lá dos debates da virilidade, quem é que é o macho alfa aqui? É alguém que se impõe e se faz reconhecer. Então, essa questão do reconhecimento, ao mesmo tempo, eu me imponho ao outro, mas eu preciso de que o outro me reconheça. O que acontece com esses meninos que querem se fazer reconhecer nessa pauta viril? Precisam, por exemplo, que as meninas o admirem, né? Mas eles, ao mesmo tempo, veem que as meninas têm as suas próprias pautas, elas não são necessariamente encantadas pelos mesmos valores, elas veem que elas podem ter outras maneiras de se realizar. E, ao mesmo tempo, né, nesse outro tipo de forma de realização, no sucesso material, no sucesso dentro do capitalismo, eles se veem cada vez mais cobrados para esse sucesso e cada vez mais distantes para de fato atingir esse lugar. Por isso que você pode ter um crime desse tipo, talvez com muito mais facilmente, para me fazer reconhecer aquilo que eu acho que aos olhos da minha comunidade me tornou um poderoso, do que por necessidades de sobrevivência. Ou você tem uma sobrevivência emocional que está mais em jogo. Então, eles têm, nessas células, né, nessas comunidades, você tem uma espécie, e as redes sociais acabam permitindo isso, que todo esse lugar do ressentimento, da vivência de fracasso, da vivência de não se fazer amar, não se fazer reconhecer, você pode reunir esse grupo em que eles podem reelaborar entre eles, justamente sem o arejamento que eles poderiam ter de estar circulando na sociedade em geral, criar essas coisas aí sim extremamente mórbidas, extremamente patológicas, que fechados nessa pauta que funciona em torno do reconhecimento, da raiva, da sensação de rejeição, criar os inimigos. É a mulher que não me reconhece. Né? É o outro que não me dá lugar. Então eu posso, por exemplo, como é que nós vamos fazer para nos vingar? Como é que nós vamos fazer para nos fazer reconhecer? E isso, entre esse grupo fechado de crianças que estão tentando chegar à vida adulta, essa elaboração adolescente que eles estão, é nessa panela de pressão que o sujeito pode dizer, não, tem uma coisa bem viril que eu posso fazer, eu posso ir lá e agredir, eu posso ir lá e matar, e os outros vai lá e faça isso. Né? Então, no interior dessas redes é interessante, você pode ter, por exemplo,
qual é o grande referência? Sei lá, o crime de Columbine. Eu invado uma sala de aula com armas muito fálicas, né? Com rifles, com arminhas, com facas. No caso do filme, a menina não permite que ele penetre o corpo dela sexualmente, mas ele penetra violentamente com uma faca, várias vezes, que ao mesmo tempo uma penetração odiosa. E a força. E a força, que é não apenas um acerto de contas dele com ela, mas dele com ela, à luz dessa comunidade, e que ali ele vai ser um herói, ali ele pode ser nos vingou, ali ele nos fez. Então, veja que a rede social, que ao mesmo tempo parece que é nos colocar em grandes redes, ela nos coloca em subcomunidades, em clusters, que reforçam apenas essa maneira de ver as coisas. É aquela bolha de pensamento único, né? Bolha de pensamento único, agravado, né, pela situação de que são jovens em plena tempestade, em busca de reconhecimento, que esse reconhecimento depende do outro, depende das pautas que a cultura coloca à disposição dele, e mais do que as pautas, depende das possibilidades que ele tem. Quanto menos possibilidade concreta ele vê de se fazer algo que tenha algum valor social, que ele acha que ele possa se sentir valorizado com aquilo, mais desesperado ele fica. Então, a série mostra com muito tato, com muita o nível de angústia e desespero que está por detrás disso tudo. E o pai vai se dando conta, à medida que ele vai vendo, né, a extensão da perturbação do filho, o quanto ele não conhecia o filho, o quanto o filho estava preso naquela bolha, estava primeiro nessa sensação de não pertencimento, que faz com que ele busque a turma dele. E aquela turma lá que nem o Senhor das Moscas, aquele mundinho fechado, né, de crianças praticamente, que vão encontrar lá as coisas mais brutais para se reconhecer. Então... E é curioso, só acrescentando, ele fala, o menino o tempo inteiro ele fala que ele não fez nada de errado, né? E em determinada, acho que no terceiro episódio, que é a cena com a psicóloga, ela pergunta, você sabe o que, né? Você sabe o que é matar uma pessoa? Quer dizer, provavelmente ele não tem, né, noção, né, de que isso é errado. Ele fica o tempo inteiro falando, não fiz nada de errado, né? Existe esse mecanismo também, né, de que aquilo que ele está fazendo é o correto. Então, essas noções de certo e de errado, elas funcionam socialmente. A questão é, se você vai desenvolver essas funções naquela bolha fechada, isso vai ter uma certa conotação. E quanto mais desesperado ele fica, quanto mais angustiado, mais ele recorre à bolha. E menos... E o que é certo na bolha... O que é certo na bolha não corresponde. Não corresponde à realidade. Então, assim. Talvez essa questão não se coloque assim para mim. Não é? Na verdade, eu nem sei direito como é que é por aí. O que é certo ou errado. É tão grave que você pode ter, por exemplo, algo que ele poderia, sei lá, criar como ideal. Nossa, tem gente passando fome, tem gente na miséria, tem situações de guerra, tem violência por tudo. Eu posso dar uma contribuição para isso. Ele nem sabe disso. Como é que é a cabeça de um adolescente, professor? E como é que é a cabeça de um adolescente que sofre bullying? O que é que o bullying faz com a cabeça desse adolescente? Então, o bullying é um fenômeno, é uma palavra que põe em evidência algo que está no coração desse processo, né, ou que pode estar no coração do processo de adolescência, nas modalidades mórbidas de se fazer reconhecer. Como eu falei, se fazer reconhecer não é uma coisa simplesmente passiva, tem uma dimensão agressiva. Eu vou usar estratégias de sedução, de cooptação de outros, de imposição, para eu ter do outro o seu reconhecimento. Então, nessa turbulência adolescente, uma das formas de poder me fazer valorizar é desprezando o outro. Em especial se o outro tem características que em mim mesmo são muito perturbadoras.
Então, eu ataco no outro aquilo que coloca ele para baixo, como é uma coisa dialética. Eu consigo recrutar todos os que se identificam com essa ridicularização que eu faço, né, em torno de mim. Olha lá, aquele sujeito, ele é um incel, ele não consegue conquistar ninguém. Nenhuma mulher gosta dele, nenhuma menina se interessa por ele. Ele é feio, né? E como é o caso no filme, né? Ou ele se sente feio. No filme é interessante, porque é possível que nenhum dos amigos dele tenha chamado ele de feio. Feio pode ter sido a conclusão que ele chega por não conseguir se impor para as meninas naquele contexto que ele está. Só posso ser feio. Porque tudo isso também se dá ali no nível, né, dos emojis, quer dizer, me parece que é isso, né? Ele conclui, né, que ele está sofrendo esses ataques, né? Ele conclui por causa de toda a reação dessa linguagem ali das redes sociais, dos emojis, né? Que ele é um incel, né? Que ele não vai conseguir nenhuma mulher na vida, né? Mas então, isso é muito importante, porque ele só vai se situar no lugar dele, no mundo, no espelho do outro. Então, e essas redes sociais, elas colocam um espelho, né? Tem lá o dedinho para cima e o dedinho para baixo. Isso não é um detalhe, isso não é uma bobagemzinha que você pode simplesmente tirar. Isso é fundamental. E é interessante, de todas as coisas que poderiam colocar, a mais fundamental que está em todas é o like e o dislike. O dislike é tão perturbador que ele já nem aparece mais. Ele está lá como possibilidade, mas você não consegue acionar. Nas redes sociais, você não consegue mais? Não. Na maior parte delas, ele está lá. Mas você não sabe quantos dislikes você teve. Sim, né? sim, tá certo. Mas você sabe quantos likes. Então, isso que eu te pergunto. Então, a rede social é uma rede que vai parametrar nesse meu imaginário de quem sou eu aos olhos dos outros. Então, o quanto eu sou querido ou o quanto eu não sou querido. Né? Mais ainda, o que eu preciso fazer para ser querido? Eu posso ser que eu não vá ser querido pelo Jamie, mas se eu humilhá-lo bastante na minha turma, esse pessoal todo vai me achar, nossa, como você é. Humilhou o outro, ele merecia. E o Jamie tenta responder, por que eu estou nessa posição? Sou feio? Sou pobre? Sou gordo? Né? Começa então a construir aquilo que ele vai ter nos indícios sociais. Né? Muitas vezes você tem processos que o sujeito chega à conclusão, meu corpo é feio. Né? Meu corpo não tem a forma que o outro reconheceria. Então, o processo de bullying faz parte dessa questão dialética fundamental, quando ela começa a ter um encaminhamento muito mórbido, que você pode se utilizar disso em humilhando o outro, colocando o outro numa posição de fraqueza, né, ao mesmo tempo, correlativamente, me colocar numa posição de superioridade dentro dessa turma. Então, a gente também teve na nossa cultura um empobrecimento, né, de maneira de se fazer reconhecer. Uma cultura cada vez menos, enfim, referida a atos simbólicos, enfim, referidas a reconhecimentos simbólicos que permitam, sem tanta violência, o ingresso, o sujeito se sentir reconhecido, não tanto aprisionado por um papel. Às vezes a gente fica aprisionado num papel. A maneira que eu me fiz reconhecer nessa turma de adolescentes é ser aquele fortão que intimida todo mundo. Bom, ele viu que aquilo colou, aquilo deixa todo mundo encantado, coloca como para os outros uma resposta de como é que eles têm que ser. Só que ao mesmo tempo coloca ele aprisionado no papel do fortão. Então cada vez que ele tiver, né, um momento de insegurança, um momento de carência, um momento de infantilidade, não tem espaço na cabeça dele para aquilo dentro dele. Então, veja como isso depende do tipo de laço social que a gente constrói. Porque se isso consegue ter uma circulação mais fluida, o sujeito tem menos necessidade
de aderir a uma identificação maciça para se fazer reconhecer diante dos outros. E, professor, essa identificação, ela também tem relação com os pais, porque assim, a gente sabe que a adolescência é uma época em que você se distancia, né, dos seus pais, né? Por outro lado, como está se mostrando agora, né, com todo esse debate, é mais do que necessário, é urgente que os pais se interessem, né, por esse universo dos filhos, né, e muitas vezes a gente não se interessa mesmo, né, a gente se interessa muito ali quando é criança, que vem mostrar uma coisa, mas quando a gente a gente entra numa onda de crítica, a gente critica o nosso adolescente critica a gente, né, então assim, acaba virando uma situação muito complicada nas famílias, né? Essa falta de interesse do universo adolescente, isso também afasta muito esses jovens. Eu diria que a gente precisa mudar isso. É um problema muito importante, muito complexo. Tem uma dimensão inegável de negligência. Negligência em que sentido? A gente estava falando nisso no início. Né? Negligência o quê? Dos pais, da sociedade, da escola? Dos pais, da sociedade, da escola. Por quê? Como nós estamos numa sociedade cada vez mais individualista, a relação social, inclusive a relação familiar, ela é menos importante do que a realização individual. Às vezes você pode, por exemplo, sei lá, vai numa praça, não, vai num restaurante, vai a família inteira no restaurante no domingo. Eles não conversam entre eles, está cada um no seu celular. Eles não estão interagindo de fato entre eles, eles estão em paralelo, porque em primeiro lugar está o meu próprio interesse, está o meu... A gente não está conectado entre si, mas a gente está conectado no mundo digital, né? Porque cada um tem seus próprios interesses, tem suas próprias... Então, isso tem algo de estrutural que me parece que é muito importante. Tem outras coisas, faz parte disso, né, como você estava falando, na adolescência, esse momento que vai se consolidar a passagem para a exogamia. A gente cresce no interior de uma família e é uma exigência que a pessoa vai constituir a sua vida. Então ele precisa, tanto o adolescente quanto os pais, tolerarem essa separação. Mas uma separação que tenha, ao mesmo tempo, porque é um processo, não é? É um adolescente que pode estar interessado sexualmente por um parceiro, uma parceira, e tem um ursinho na cama, que pode ser lá o que tem coragem de esfaquear uma menina e que quando alguém bate no quarto dele, ele se urina todo. Então é algo que precisa de uma presença da vida adulta, uma presença amorosa da vida dos pais. Então, esse momento que o criança indo para a adolescência se fecha no quarto, ou se fecha na rede social, faz parte dessa tentativa dele de poder encontrar a solução exogâmica dele. Só explica esse termo exogâmico para a gente. Uma coisa é a endogamia, viver dentro do grupo onde eu nasci, que me deu o primeiro aporte, me deu a primeira constituição. Bom, nas culturas em geral, isso não pode ser uma solução. Eu não posso passar o resto da minha vida com quem me pôs no mundo, quem me deu os primeiros cuidados. Eu preciso, num certo momento, poder me desligar, encontrar a minha maneira de existir no mundo como um ser desejante, me fazer reconhecer de alguma forma e me situar nesse laço social e ir atrás do meu desejo. Né? Então, na família do filme, não era uma família desamorosa, os pais eram presentes, não era uma família doentia, né? Mas ao mesmo tempo eles não se davam conta da profundidade, da extensão da coisa. Então, por isso é muito importante, né? É muito rápida essa transformação. E os pais, talvez as famílias, não tenham se dado conta da necessidade ainda mais premente da presença deles. Até porque os pais, né, isso também é em razão do capitalismo, né, os pais estão sempre assoberbados, né, quer dizer, você tem famílias que são constituídas de uma mãe apenas, né, que está ali
extremamente exausta, né? E que não tem tempo sequer para raciocinar, né? Em casa. Então você também tem esse componente também, né? Porque é perigoso também a gente individualizar muito a questão, né? A gente colocar só a responsabilidade na família ou só na escola, né? O que você acha disso? Então, mas é um pouco isso que eu estou tentando dizer, né? Que se a gente não vê como é que se coloca socialmente, como é que se coloca historicamente, como é que isso se coloca nesse momento do capitalismo que a gente vive, não dá para entender, porque senão fica aparecendo apenas maus tratos dos pais ou negligência dos pais. E que isso já se inscreve no interior dessa situação toda. Você pode ter... Claro, é uma situação que também aqui é dialética. Tem um nível daquela família, daquela pessoa, mas como isso se insere nessa situação social que é muito profunda. Não é? Por exemplo, nessa realização capitalista, neocapitalista, o papel do provedor, do pai, assim, eu sou um bom pai nessa situação desesperadora que tem, se eu consigo prover materialmente a minha família. Trabalho, consigo colocá-lo numa escola, consigo bancar a sobrevivência deles. Um dia eles vão valorizar isso, vão entender por que eu estava ausente. Não é bem assim, né? Não é? Mas assim, do ponto de vista dessa organização social da realização do papel de pai, tá tudo certo. É mais ou menos perguntar para o menino, mas você não sabe que não pode matar? Perguntar dizer para esse pai, mas você não sabe que se você só fizer provimento material vai faltar algo de fundamental. Por exemplo, ninguém da família saber que seu filho está lá numa bolha, né, radical, numa bolha de revoltados em céu, de células neonazistas, de crianças que sonham em invadir uma escola para fazer um ataque. Né? E quando vem, aparece como uma surpresa. É tão surpreendente para o filho que alguém diga para ele, olha, mas não se pode matar uma menina, quanto para o pai, não, mas não se pode apenas prover a criança, porque ela pode estar lá na célula. E isso é algo que não é auto-evidente, né? Para o pai, para a família, para a escola. Então, e essas realidades, elas são cada vez mais consistentes e mais rápidas. E isso exige algo que é contraditório, porque ao mesmo tempo, no laço capitalista, você precisa trabalhar, porque você não passa fome. E no capitalismo, como cada um por si, né? Se você cair no chão, você não pode contar com auxílio de mais nada. Né? E a gente vê essa desconstrução de todo tipo de segurança que a gente podia ter social. Você não pode contar com nada. Se você não trabalhar, não produzir do seu, você não tem nada de solidariedade social que possa contar. Então, tem uma dimensão concreta nisso. Mas, ao mesmo tempo, só isso deixa um buraco imenso, né, que aparece no filme. Posso ser um bom pai, posso estar presente, pode ser uma escola com todos os defeitos, enfim, também não é totalmente disfuncional. Né? Mas sem levar esse aspecto em conta, as consequências podem ser gravíssimas. Tem sido. Então, e aí a gente fica com aquela ideia, é possível criar adolescentes saudáveis hoje? Como que a gente acolhe essa fase, essa época da vida? E como que a gente consegue minimamente ali ter uma relação de diálogo com os filhos, né? Eu entrevistei hoje a professora Thelma Vinha, ela falou, olha, adolescente não gosta de palestrinha. Né? Então existe toda a questão de comunicação também, né, com os adolescentes. Queria que você comentasse um pouco isso. Então, eu diria que tem pelo menos 2 níveis que são indispensáveis e que se a gente só tomar um desses níveis, a gente vai falhar terrivelmente. Tem esse nível de como é que a gente lida com a situação no aqui e agora concreto. Esse é indispensável. Tá certo uma criança de 12 anos de idade estar numa rede social, ou até antes, né, exposto, né, a não só a pornografia precoce, a violência precoce, a discursos homofóbicos, transfóbicos, discursos de violência contra a mulher, etc. Né, ou que apresentem, né, ser homem tem que bater, tem que mostrar força, tem que mostrar violência. Uma criança tão... Então tem uma série de debates sobre
em que momento a criança pode ser exposta a isso, qual é que é o papel dos pais na monitoração disso, né, de fazer de estar controle presente, parental, controle, né, e de estar junto, de poder colocar dispositivos de conversar, escutar, ver os efeitos que pode ter na criança e no adolescente, como é que se passa no nível da escola, quais são os sinais precoces, né, como é que o Estado também precisa estar atento, né, programas, né, de desmontar, por exemplo, uma masculinidade tóxica, ou programas de fazer conceber o reconhecimento de minorias, de diferença, etc. Isso aí tudo é importante nesse nível. Mas a gente tem o outro nível também. A gente acabou de falar. Né? Como, numa sociedade em que nós somos cada vez mais individualistas e a sobrevivência depende cada vez mais do sucesso material singular, como ao mesmo tempo exigir que agora tem tempo para poder dedicar ao meu filho e tudo mais. Se isso daí é uma contradição intrínseca ao próprio sistema vigente que a gente tem. E que isso é um sintoma disso. Sim. Por isso que tem esse papel do Estado na questão da regulação das big techs, né, de criar mecanismos eficientes ali, por exemplo, para você ter um controle de idade, né, de acesso às redes sociais, de acesso a determinados conteúdos, né, quer dizer, tudo isso também é muito importante, né, não adianta a gente colocar nesse nível individual e não olhar para esse lado, né? Será que agora, né? Será que essa série traz essa urgência e será que a sociedade vai conseguir discutir isso de uma forma mais amadurecida? Então, nesse nível, né, esse dia que ainda está no primeiro nível que eu estava falando. Então, a sociedade precisa discutir isso. Né? O que eu quero dizer é assim, tem um nível que eu diria reformista. A gente não vai mudar, não vai fazer revolução. Uhum. A vida é mais ou menos isso que está aí. Como é que a gente faz a gestão melhor, já que a vida eu tenho que trabalhar, só conto comigo mesmo, tudo mais. Como é que eu faço a melhor gestão no nível da família, no nível da escola, no nível do Estado? Esse é um nível. Agora o outro, quando coloca isso tudo em questão também. Né? A gente está num mundo, né, que nós estamos discutindo adolescência, mas não é uma pauta só para adolescente. Eu me lembro, por exemplo, a gente estava falando de coisas de audiovisual. Eu me lembro de um filme que eu adoro, que é o Magnolia, do Paul Thomas Anderson. Sim. Né? E que o personagem... Isso concorreu ao Oscar, acho que em 1999. Sim. Né? E o Tom Cruise ganhou o Globo de Ouro pela interpretação do personagem dele. Que era um machista, né? Era um red pill. Um red pill, exatamente. Ele ensinava os outros homens adultos, não tinha nada a ver com adolescente em crise, nem nada. Como é que mostrava? Era alguém extremamente machucado, né? Por uma relação com o pai, né? Exatamente. Né? Profundamente machucado. Só que isso nunca aparecia. Né? Ele tinha uma forma de se fazer reconhecer, de vencer. Sim. A pauta é ficar rico, a pauta é ser o que todo mundo respeita. Essa aí eu consigo. Né? Mas lá onde doía, não tinha espaço. Né? Um menino machucado pelo abandono do pai, por um pai que ele também foi cuidar da vida, abandonou família. A dor mais profunda não tinha lugar nenhum. E ele teve muito sucesso nas redes aí, porque ele era o cara que ensinava os homens com masculinidade frágil como se impor. A dominar as mulheres, né? Você lembra qual era o lema dele? Não lembro. Ele repetia no... Como é que era mesmo? Respect the cock. Respect the cock. And tame the cunt. Respeite o pênis. Para usar uma linguagem... uma linguagem mais... Não, então, mas você vê, então, é como algo que da crise
da nossa maneira habitual de conceber a masculinidade definida unicamente pela realização fálica, e no capitalismo você tem uma forma bem clara de realização fálica, você tem que ter grana, você tem que ter poder, você tem que ter sucesso, isso tem que ser esfregado na cara de todo mundo. Os outros é uma mistura na interface entre admiração e inveja. Se o outro te acompanha, é ao mesmo tempo com uma admiração, mas ao mesmo tempo com inveja. Se você consegue produzir isso no outro, você teve sucesso. Ainda que dentro de você seja um cara que o trauma de ter sido abandonado pelo pai, de ter sido um menino que foi humilhado, um menino que teve que se virar do jeito que pôde, sem ninguém orientando, porque a mãe estava doente quando o pai abandona. Bom, professor, acho que a gente tem que encerrar esse programa, mas eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Fica o convite para voltar aqui e falar sobre outros temas. Quer acrescentar alguma fala final? Eu gostaria de dizer isso, né? Realmente a gente está num momento da história da humanidade muito, muito crucial, né? Porque nós temos o desafio de viver a vida como ela é hoje, não é? Nós não vamos esperar a revolução para mudar isso, mas isso nos interpela sobre a base mesmo do que a gente está fazendo, não é? Nós estamos vendo a eclosão dessas coisas na adolescência, como a gente está vendo, não é? Por que 1/3 das pessoas tem insônia? 1/3 da humanidade não consegue nem dormir, não é? Por que a gente tem um grau de consumo de drogas como a gente tem? Como é que a gente tem essa extensão, né, de depressão, de ansiedade? O Brasil, né, tem taxas de ansiedade que são mais do que o dobro, é o país mais ansioso do mundo estatisticamente, nas prevalências de estados ansiosos, de depressão, a gente tem quase o dobro das taxas médias do mundo. Então isso tem um fator social, cultural importante. Então que tipo de sociedade é essa? Que apesar de prometer muita realização, muito conforto, o que a gente, na prática, o que a gente vê é um aumento do mal-estar, inclusive nesses níveis explosivos, como é o retratado o caso da série da adolescência. Tá bom. Obrigada, professor. Mário Eduardo Costa Pereira participou do programa Analisa de hoje. Aqui com a gente, como direção de imagem, está o João Ricardo Boi e também imagens de Bruno Piatto. A edição é de Kleber Casablanca. Eu sou a Patrícia Lauretti, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, se inscreva no nosso canal e curta a gente nas redes sociais da Unicamp. Muito obrigada. Até mais. Ele é um bom menino. Jamie, eu quero que escute com atenção. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Vou começar te perguntando. Conhece uma menina chamada Kate Leonard? Sim. Diria que são amigos, então.